Você fica bem informado do que acontece no Rio Grande do Norte e no Brasil. No ar, Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Jornal Maricampo. Oferecimento. Kit da Construção. 3213-2881. Alecrim Natal. E Lamartine Locações e Serviços. 84-3237-0351. Em Pium, Parnamirim. Maricampo. Marcílio Dantas. Muito bom dia, 7h02. Começa a partir de agora mais um Jornal Maricampo. Você amanhecer do dia muito bem informado. Hoje, sexta-feira. Vamos juntos com todas as notícias para você ficar bem informado nas primeiras horas desta manhã de sexta-feira. Superintendência Otávio Lamartine, supervisão técnica Andreville Ferreira, moderação Marcos Brito. Vamos juntos com todas as notícias a partir de agora. Maricampo. Maricampo. No ar, Notícias Rádio 2, a sua plataforma de conteúdo. Moradores de 11 capitais brasileiras, entre 17 monitoradas em pesquisa mensal feita pelo DIEESE, pagaram menos pela cesta básica de alimentos no mês passado. Aracaju e Belém foram as capitais que registraram as maiores quedas entre maio e junho, com recuos de 3,8% e 2,4%, respectivamente. Destaque também para as quedas de mais de 1% em Goiânia, São Paulo e Natal. Já as maiores altas foram registradas em Porto Alegre e Florianópolis, 1,5% e 1%, respectivamente. O comportamento de alguns itens no mês de junho merece destaque. O preço do arroz agulhinha apresentou redução em todas as 17 cidades. Óleo de soja, açúcar e leite integral, café em pó e carne bovina de primeira ficaram mais baratos na maioria das capitais. E o preço da batata diminuiu em todas as cidades do Centro-Sul, onde a pesquisa é realizada. Falando em valores, a cesta mais cara no quinto mês do ano foi registrada na capital paulista, R$ 882,76. O segundo lugar ficou com Florianópolis, onde a cesta custou em média R$ 867,83 no mês passado. No Rio de Janeiro e em Porto Alegre, o conjunto de alimentos básicos também custou mais de R$ 800. Já a cesta mais barata em junho foi a de Aracaju, R$ 557,28. Aliás, foi a única das capitais pesquisadas onde a cesta ficou abaixo dos R$ 600. Da Rádio 2, Milena Abreu. Novo levantamento da Conab confirma que o Brasil vai colher em 2025 a maior safra de grãos da história. A tendência é de uma produção total na casa de 339 milhões de toneladas, 42 milhões a mais que no ano passado. A área de cultivo deve fechar a safra 2,3% maior, perto de 82 milhões de hectares. Mas o grande destaque será a melhora no rendimento das lavouras, por conta do clima mais favorável que em 2024, quando o Brasil sofreu com excesso de chuva em algumas regiões e de calor em outras. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. A inflação brasileira perdeu força pelo quarto mês seguido. O IPCA, índice apurado pelo IBGE e considerado a inflação oficial do país, registrou alta de 0,24% no sexto mês do ano. Apesar do avanço, houve desaceleração em relação ao mês anterior, já que em maio o IPCA registrado foi de 0,26%. De acordo com o IBGE, a principal pressão para a alta em junho veio da energia elétrica residencial. Quase 7% mais cara desde o início do ano, a energia tem pesado no bolso das famílias. Por outro lado, o Grupo Alimentação e Bebidas registrou a primeira queda em 9 meses. Nesse sentido, o destaque é para a alimentação no domicílio.
domicílio, com quedas em itens como ovo de galinha, arroz e frutas. Com o resultado de junho, ficou confirmado que o Brasil descumpriu a meta de inflação estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional. Pela nova regra da meta contínua, o descumprimento acontece quando a inflação oficial fica fora do intervalo de tolerância por 6 meses seguidos. Foi o que aconteceu. De janeiro a junho, o IPCA acumulado em 12 meses superou o teto de 4,5%. No período encerrado em junho, a inflação somou 5,35%. Da Rádio 2, Milena Abreu. O planeta continua aquecendo e o 6º mês de 2025 foi o 3º junho mais quente da história. A informação foi divulgada por pesquisadores do Serviço de Mudanças Climáticas Copérnicos da União Europeia. Desde junho de 2023, o planeta está batendo recorde atrás de recorde. Junho desse ano registrou temperatura 1,30 graus Celsius acima da média pré-industrial, ou seja, antes da ação humana começar a impactar de maneira significativa o clima do planeta. Foi apenas o 3º mês nos últimos 2 anos em que a alta da temperatura global ficou abaixo de 1,5 graus Celsius. A temperatura média do ar no mundo no mês passado foi de 16,46 graus Celsius, 0,47 grau acima da média histórica para o mês, considerando o período de 1991 a 2020. Em um comunicado, Copérnicos ressaltou que junho foi marcado por temperaturas extremas nos 2 hemisférios. Enquanto grande parte da Europa, América do Norte, Ásia Central e partes da Antártica Ocidental enfrentaram temperaturas acima da média, regiões do hemisfério sul, como Argentina e Chile, registraram frio incomum para o período. Segundo os cientistas, esses extremos são reflexo do desequilíbrio crescente no sistema climático do planeta. Da Rádio 2, Milena Abreu. O preço da laranja voltou a cair no campo nos primeiros dias de julho. O movimento de baixa, na verdade, começou em abril, quando a caixa da laranja pera de mesa custava quase R$100 e segue neste mês. Agora ela é vendida pouco abaixo dos R$60. A proximidade da nova safra provocou a entrada de frutas precoces no mercado e o aumento da oferta de laranja provoca preços menores. Nos últimos dias também pesou o clima mais fresco no país, que reduziu o consumo em várias praças. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. A CEAGESP, que é a Central de Abastecimento do Estado de São Paulo, divulgou o balanço sobre o comportamento dos preços nesta semana. Estão mais caros, por exemplo, caju, mamão, chuchu, pepino, agrião, coentro e ovos. No caso de itens como banana, uva, abóbora seca, batata doce branca, mandioquinha, brócolis ramoso e batatas terix, os valores estacionaram. Já entre os produtos que ficaram mais baratos na CEAGESP, dá para citar abacaxi, berinjela, cenoura, alface, escarola e cebola nacional. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. A lentidão da justiça brasileira é um dos maiores obstáculos para quem precisa fazer valer os seus direitos. Na maioria dos casos, as pessoas esperam por decisões durante anos e os processos vão se acumulando nos tribunais. A morosidade do sistema de justiça é um problema crônico no Brasil que atinge diretamente o cidadão. Segundo o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, Leonardo Sica, outros países enfrentam situação semelhante. No entanto, o que agrava o cenário brasileiro é o número excessivo de processos e a forma ineficiente como a tecnologia tem sido usada. A morosidade da justiça, primeiro a gente precisa dizer claramente, é um drama no mundo inteiro. O mundo inteiro reclama disso, mas a justiça brasileira sofre mais porque é uma das justiças das mais demandadas. O brasileiro procura muito a justiça, milhões e milhões de processos entram todos os anos, né? Hoje são mais de 80 milhões de processos. No Tribunal de Justiça de São Paulo, quase 20 milhões de processos em curso nesse ano. A morosidade do sistema judiciário é um dos eixos de trabalho da Comissão de Estudos para a Reforma do Judiciário da OAB São Paulo, que se propôs a apresentar no ano que vem 2 planos de modernização
atuação do sistema de justiça brasileiro. SIC explica que, em relação à morosidade, o foco está em propor soluções práticas, como a simplificação dos processos e o uso inteligente da tecnologia. O judiciário hoje usa muita tecnologia, mas a gente continua com problemas de morosidade. Então nós precisamos empregar a inteligência artificial com inteligência nossa, inteligência humana, entender onde ela vai valer para os processos ficarem mais rápidos. Nós enxergamos que a tecnologia, aquilo que a gente chama de justiça digital, né? A justiça digital é uma via de acesso para ampliar o acesso ao judiciário, para ele ficar mais rápido, mais acessível e menos demorado, né? Então o que a gente tem que olhar é onde a tecnologia está sendo usada e para quê, né? O que precisa ser discutido, e nós vamos discutir na comissão, é o uso da tecnologia para aproximar as pessoas da justiça, não para distanciar as pessoas da justiça. O presidente da Ordem Paulista diz ainda que, além de analisar e propor melhorias, a entidade já colocou em prática ações que contribuem com a modernização do ambiente jurídico no país. Uma dessas ações é o investimento em formações práticas em inteligência artificial voltada ao direito, com cursos online e oficinas presenciais em diferentes cidades do estado. A ideia é garantir que advogados e advogadas estejam preparados para lidar com as mudanças do mercado e atuar com mais eficiência. Olha, nós somos entusiastas do uso da tecnologia, isso é importante dizer, não é? E estamos investindo muito em educação. Nós temos um curso que está agora se desenvolvendo de inteligência artificial generativa aplicada ao direito, ele é online, ele está acessível, mais de 20 mil advogados já fizeram. Além disso, nós estamos caminhando em caravana pelo estado de São Paulo com oficinas locais. Já fizemos uma em São José dos Campos, outra em Campinas, né? Mais de 300 advogados participando nessas oficinas e a gente vai continuar rodando o estado para fazer essas oficinas presenciais de treinamento intensivo em inteligência artificial. Quem tem interesse no tema pode acompanhar a agenda de cursos e oficinas no site da Ordem Paulista. O endereço é oabsp.org.br. Da Rádio 2, Milena Abreu. A decisão dos Estados Unidos de aplicar uma tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros gerou reação da indústria nacional. A medida foi anunciada pelo presidente norte-americano Donald Trump e entra em vigor no dia 1º de agosto. Segundo a Confederação Nacional da Indústria, CNI, a nova tarifa pode afetar diretamente cerca de 10 mil empresas brasileiras exportadoras, além de comprometer a relação histórica entre os dois países e ameaçar milhares de empregos. O presidente da CNI, Ricardo Alban, afirmou que a decisão foi recebida com surpresa e que não há base econômica para justificar o aumento da tarifa. Não existiu qualquer fato econômico que justificasse uma medida desse tamanho, que pudesse elevar a tarifa do Brasil de um piso de 10% para um teto de 50%. Porque os impactos dessas tarifas, a partir do mês que vem, serão graves para a nossa indústria, que é muito interligada ao sistema produtivo americano. Trump justificou a medida alegando práticas comerciais desleais por parte do Brasil e a forma como o governo brasileiro tem tratado o ex-presidente Jair Bolsonaro, seu aliado político. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva respondeu no mesmo dia. Em nota oficial, reafirmou que o Brasil é um país soberano, com instituições independentes e que não aceitará nenhum tipo de tutela externa. Lula também rebateu a alegação de déficit comercial dos Estados Unidos com o Brasil. Segundo dados da CNI, o país norte-americano mantém superávit nas trocas com o Brasil há mais de 15 anos. Só nos últimos 10 anos, o saldo positivo em bens foi de 91 bilhões e 600 milhões de dólares. A indústria brasileira teme os efeitos da tarifa na economia. Em 2024, para cada R$1 bilhão exportado aos Estados Unidos, foram gerados 24 mil empregos, mais de 500 milhões de reais em salários e 3 bilhões e 200 milhões de reais em produção nacional. O especialista em direito internacional, Fernando Canuto, também defende a busca por soluções via diplomática. Para ele, os Estados Unidos continuam sendo uma potência econômica global, mas o Brasil deve negociar com firmeza. Eu entendo que a única via é a via diplomática. Apesar dos Estados Unidos ter perdido, ou melhor, ter diminuído sua influência como potência hegemônica dos últimos 20, 30 anos, que há 30 anos é os Estados Unidos e os outros países. Agora a gente tem China que está atrás, a Índia que está logo atrás. São parceiros que já estão com poder de fogo, digamos assim, né? Já tem uma economia quase tão grande quanto a americana. Então os Estados Unidos ainda é a grande potência.
Os Estados Unidos são hoje o principal destino das exportações da indústria de transformação brasileira, setor que registrou recorde em 2024, com mais de 181 bilhões de dólares exportados. A indústria nacional espera que o governo brasileiro atue com agilidade e equilíbrio para evitar prejuízos maiores à economia e preservar uma relação bilateral de mais de 200 anos. Jornal Maricampo. Aqui tem informação. Esse é o nosso Jornal Maricampo, onde você amanhece o dia muito bem informado. Vamos agora dar um passeio pelo país com a previsão do tempo e a temperatura para as regiões Nordeste e Norte, através do Brasil 61. E agora, o tempo e a temperatura. A chuva deve predominar em grande parte da região nordeste do país nesta sexta-feira, 11 de julho. A condição será notada no Rio Grande do Norte, Alagoas, Sergipe e Bahia, que apresentam tempo nublado com pancadas de chuva ao longo do dia. Já os estados de Pernambuco e Paraíba têm previsão de muitas nuvens, com precipitações isoladas, enquanto o Ceará terá o céu encoberto, com possibilidade de chuva pontual. Por outro lado, as regiões do Maranhão e Piauí devem registrar somente variação de nebulosidade, com muitas e poucas nuvens, respectivamente. Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 21 graus, em Maceió. Já a máxima pode chegar até 34 graus, em Teresina. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Maria Clara Abreu, o tempo e a temperatura. Maricampo. E agora, o tempo e a temperatura. A previsão do tempo para a região norte do país, nesta sexta-feira, 11 de julho, aponta risco de temporais nos estados de Manaus, Roraima e Amapá. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, entre as áreas afetadas estão o norte e sul de Roraima, norte, centro e sudoeste amazonense, bem como o Baixo Amazonas. No Pará, também são esperadas chuvas, acompanhadas por trovoadas isoladas e grande cobertura de nuvens. Em contraste, os estados do Acre, Rondônia e Tocantins devem registrar condições mais estáveis, com predomínio de sol e poucas nuvens no horizonte. Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 18 graus, em Palmas. Já a máxima pode chegar até 34 graus, em Porto Velho. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Maria Clara Abreu, o tempo e a temperatura. Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Jornal Maricampo, para você amanhecer o dia muito bem informado. Vamos agora para previsões do tempo nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste pelo Brasil 61. Maricampo. E agora, o tempo e a temperatura. A previsão do tempo para a região sul do país, nesta sexta-feira, 11 de julho, é de céu claro a parcialmente nublado com possibilidade de geada. A condição será notada em todos os estados. Porém, o Rio Grande do Sul será a região mais afetada, com alerta para as regiões sudoeste, sudeste e centro-ocidental rio-grandense. Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 9 graus, em Curitiba. Já a máxima pode chegar até 22 graus, em Florianópolis. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Maria Clara Abreu, o tempo e a temperatura. E agora, o tempo e a temperatura.
A região sudeste do país terá céu parcialmente encoberto nesta sexta-feira, 11 de julho. A condição será notada em Minas Gerais e Rio de Janeiro. Já o estado de São Paulo tem previsão de céu claro ao longo do dia. Em contraste, o Espírito Santo deve registrar céu nublado com pancadas de chuva. Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 11 graus, em São Paulo. Já a máxima pode chegar até 25 graus, em Belo Horizonte e Rio de Janeiro. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Maria Clara Abreu, o tempo e a temperatura. Maricampo. E agora, o tempo e a temperatura. A previsão do tempo para esta sexta-feira, 11 de julho, na região centro-oeste do país, é de predomínio de céu claro. O tempo será notado no Distrito Federal, Goiás e Mato Grosso do Sul, enquanto em Mato Grosso, o dia será de sol com poucas nuvens no céu. Como típico da região no inverno, não há previsão de chuva. Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 14 graus, em Brasília. Já a máxima pode chegar até 32 graus, em Cuiabá. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Maria Clara Abreu, o tempo e a temperatura. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. Sexta-feira, 11 de julho de 2025, está entrando no ar mais uma edição do InfoNews, com as últimas notícias do Brasil e do mundo agora para você. A Air Fryer virou queridinha na cozinha por preparar alimentos sem óleo de forma mais saudável e prática. Mas na hora de experimentar receitas diferentes, é preciso cuidado. Alguns improvisos populares nas redes, como esquentar sopa direto na cuba ou tentar assar bife com carvão, podem danificar o aparelho ou até causar incêndio. A Air Fryer não é micro-ondas nem churrasqueira. Colocar água ou carvão pode gerar vapor demais, ferrugens nas partes internas, curto-circuito e quebra da resistência, que é a peça que aquece o ar. Fora isso, você ainda pode perder a garantia do produto por uso indevido. Mesmo para receitas doces, o alerta continua. Fazer doce de leite com lata de leite condensado dentro da Air Fryer é extremamente perigoso. A pressão pode causar uma explosão e destruir a fritadeira. E nem pense em assar o bolo direto na cuba. Use sempre formas apropriadas. A regra é clara: o uso inadequado do equipamento, inclusive na limpeza, pode causar defeitos, acidentes e perda da garantia. Os fabricantes reforçam que o aparelho foi feito para uso específico e sair disso é arriscar a segurança e o bolso. Para quem quer dar um toque de sabor de churrasco aos alimentos, a dica é usar a chamada fumaça líquida, vendida em supermercados por cerca de R$ 25. Ela cumpre bem o papel de aromatizar sem causar danos ao aparelho. Na dúvida, sempre procure receitas seguras e recomendadas para a Air Fryer. Testes malucos podem parecer divertidos, mas as consequências podem ser caras e perigosas. Segurança vem sempre em primeiro lugar. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações nesta sexta-feira. Fique ligado. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. Olá, ótima sexta-feira para você. Hoje, 11 de julho de 2025, eu sou Kleber Salles e vamos falar de esporte por aqui, né? As últimas notícias do esporte agora no seu rádio. O caminhoneiro José Azevedo contestou o relatório da Guarda Civil da Espanha sobre um acidente que matou o jogador Diogo Jota
e o irmão dele, o André Silva, né, afirmando que os dois não estavam em alta velocidade e que pareciam tranquilos na rodovia. Ele filmou os primeiros momentos do veículo em chamas e tentou ajudar, mas relatou que nada pôde ser feito devido ao impacto. As autoridades espanholas investigam se o acidente foi causado por excesso de velocidade ou má conservação da pista. A tragédia aconteceu dias após o casamento de Jota com Ruth Cardoso, com quem tinha 3 filhos, encerrando de forma trágica uma fase especial da vida do jogador. Uma pena mesmo, né? Vamos aguardar aí, né? O que vai... quais serão as conclusões, né, que serão feitas aí devido ao acidente, né? Vamos ver aí o que a polícia vai descobrir aí com as investigações, né? Eu sou Kleber Salles e volto já com mais esporte no seu rádio. Fique ligado. Você conferiu Radar Esportivo com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Saiba mais sobre seus direitos. A Hora do Consumidor. Hora do Consumidor chegando nesta sexta-feira, 11 de julho. A pergunta é da Mirela Fernandes, de Rio Branco. Vamos esclarecer a dúvida dela aqui hoje, né? Ela falou que o filho dela comprou um jogo online pelo celular sem autorização dela. E ela pergunta se ela pode cancelar, no caso, né? Se como que ela pode fazer, né? Olha, Mirela, você pode cancelar sim, viu? No artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, tem a garantia da responsabilidade do fornecedor, inclusive por falhas no controle de cobrança. Compras feitas por menores sem o consentimento dos responsáveis ou sem o conhecimento dos responsáveis podem ser canceladas. Procure o suporte da plataforma e, se não resolver, vá ao Procon, tá bom, minha amiga? Obrigado aí pela sua participação, viu, Mirela? Esse foi o nosso Hora do Consumidor, aqui na nossa rádio. Você conferiu a Hora do Consumidor. Seus direitos você tem que saber. Agora em seu rádio, dicas de economia. Tudo que você, empresário, autônomo ou profissional liberal, precisa saber. Dicas de economia. Nossas finanças estão em dia? Não tá nem dormindo aí do outro lado? Tá muito preocupado com isso? Tá de boas? Beleza, por aqui tem sempre dicas para vocês. E hoje eu vou passar 3 pensamentos que te impedem de ter uma vida financeira daquele jeito que você deseja. O primeiro pensamento é esse aqui, ó. Organização financeira não é para mim. Estou velha para isso. Gente, nunca é tarde para poupar, hein? Nunca é tarde para pagar uma dívida. Nunca é tarde para se organizar. O segundo pensamento: pobre só tem alguma coisa na vida: se parcelar. Se não tiver juros, se você tiver a condição de parcelar, pagar tudo direitinho mês a mês, por que não, né? Isso não vai te desmerecer em nada, tá bom? E terceiro pensamento: educação financeira é só para quem tem dinheiro. Nananina não. Por isso a gente tem que se organizar desde sempre e em todas as classes sociais, para ter mais, para render, para fazer o dinheiro trabalhar para você. Pensa nisso, tá? Amanhã a gente conversa mais um pouco. Dicas de economia. Informação Maricampo. Muito bom dia, você está no Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Mas eu gostaria de falar nesta manhã do Kit da Construção, que está há mais de 30 anos no mercado norte rio-grandense. Variedades em materiais de construção, em tintas, hidráulicos, ferragens, elétricas, PVCs e muito mais. Descontos que variam de 5% a 15%. Aceitamos cartões de crédito, pagamentos também no débito, Pix ou à vista. Kit da Construção, Rua dos Canidés, 1479, Alecrim, Antiga Avenida 6. Fone 84-3213-2881. Kit da Construção, a sua melhor opção de inverno a verão.
Sabe aquele momento em que você encontra o lugar ideal para viver ou investir? Pois é, o seu novo lar no litoral está chegando. O condomínio Clóvis Lamartine vem aí para ser o novo refúgio na praia de Cotovelo. Localizado a 500 metros da praia e cercado de praticidade, o condomínio vai contar com apartamentos de 1 ou 2 quartos, além de estacionamento, academia e churrasqueira. E tem padaria, supermercado, restaurante e até posto de saúde pertinho. As obras já começaram e as vendas estão previstas para agosto. E o melhor, você pode financiar direto com a construtora ou pela Caixa Econômica Federal. Quer garantir o seu apartamento no condomínio Clóvis Lamartine? Fale agora mesmo com o corretor Walter Alves, que está pronto para tirar todas as suas dúvidas. 849-9974-5130. 849-9974-5130. Condomínio Clóvis Lamartine, seu refúgio em Cotovelo. Alô, ouvinte, se você está procurando uma opção gostosa e prática para seu almoço, venha conhecer o restaurante Churrascaria Recanto do Sul, de segunda a sábado, das 11 às 14 horas. Um self-service completo espera por você, com aquele churrasco de dar água na boca. E tem mais, uma seleção de sobremesas incríveis também à sua disposição. O restaurante e churrascaria Recanto do Sul fica na Avenida Joaquim Patrício, 1579, em Pium, ao lado do posto Ali. Mas, se não puder ir pessoalmente, o delivery mais rápido da região está disponível. É só chamar no WhatsApp 849-9630-5093. Restaurante e churrascaria Recanto do Sul, o melhor almoço do nosso litoral. Tá com saudade de viajar? A Pousada Colina dos Flamboyantes é o lugar. Aqui você se hospeda em apartamentos rústicos, oferecendo conforto e privacidade, além do contato direto com a natureza. Temos um restaurante independente, trazendo o melhor da gastronomia. A Pousada Colina ainda oferece várias opções de lazer. Temos um salão de jogos com sinuca, ping-pong, cantinho da leitura, redário para dar aquela descansada, piscina e um novo mirante com uma vista privilegiada e exuberante da cidade. Dispomos de passeios turísticos com guias treinados. Traga sua família ou amigos e venha viver momentos inesquecíveis. Pousada Colina dos Flamboyantes. Turismo preparado e seguro é aqui. Cerro Corá, a Suíça do Seridó. Que tira a mão do chão. Na loja que eu vou, tem tudo que eu preciso. Variedade de materiais, o paraíso. Desde a base ao acabamento final, encontro de tudo, é sensacional. Kit da construção, é só inovação, materiais de qualidade, é a nossa tradição. Kit da construção, tudo em um só lugar, pra sua obra ou reforma, é só vir buscar. Kit da construção, venha se surpreender. Com tanta variedade, você vai querer voltar e ver. Fone 84-3213-2881. Informação Maricampo. Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. E agora vamos para o Brasil 61. Notícias com credibilidade.
após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar no último dia 9 a imposição de uma tarifa de 50% para todos os produtos brasileiros, o assunto repercutiu de maneira exponencial nas redes sociais. A resposta do presidente Lula destacou a soberania nacional e reciprocidade econômica. No total, as reações acumulam mais de 240 milhões de impressões e 9,1 milhões de curtidas no X até amanhã do dia 10 de julho. É o que aponta o levantamento da Nexus, pesquisa e inteligência de dados. No X, antigo Twitter, Trump ocupa a primeira colocação nos Trend Topics Brasil, com mais de 36,5 milhões de citações até as 9h15 da manhã do dia 10 de julho. Já o termo Respeita o Brasil aparece em segundo lugar, com cerca de 1,99 milhão. A frase é usada por apoiadores do governo que defendem a resposta do presidente brasileiro à tentativa de interferência na soberania nacional por parte de Donald Trump. Os dados levantados pela Nexus também mostram que o nome de Eduardo Bolsonaro é o terceiro colocado, mencionado mais de 693 mil vezes. Em seguida, a frase chega de ditadura figura em quarto lugar, com cerca de 973 mil menções. O termo é utilizado majoritariamente por críticos à gestão de Lula, que atribuem ao presidente do Brasil a instabilidade na relação com os Estados Unidos. Segundo a Nexus, a ordem dos Trend Topics considera uma série de variáveis além do número de citações ao termo, como o fator novidade, ou seja, o quão recente é o tópico. De acordo com outro levantamento da Nexus, os Estados Unidos foram responsáveis por metade dos produtos mais importados pelo Brasil em 2024, o qual também mostra que os Estados Unidos foram ainda o segundo maior vendedor de diesel para os brasileiros, com 17%. O cenário de alta concentração das importações brasileiras em poucos fornecedores, analisado pela Nexus, já mostrava, segundo a instituição, que eventuais mudanças tarifárias poderiam ter um impacto significativo na balança comercial. Reportagem Bianca Minota. Nota fiscal de serviço eletrônica, NFSE, será obrigatória para municípios a partir de 1º de janeiro de 2026. A determinação está prevista na Lei Complementar número 214 de 2025 e tem como objetivo padronizar a emissão de notas fiscais de serviços no país, promovendo simplicidade, eficiência e modernização da gestão tributária. A NFSE nacional substitui os diversos modelos utilizados atualmente pelas prefeituras e passa a ser o documento fiscal digital oficial para o registro de serviços prestados em municípios nacionais. A medida é considerada um passo fundamental na preparação para o novo Imposto sobre Bens e Serviços, IBS, previsto na reforma tributária. A Receita Federal publicou uma nota oficial no dia 7 de julho, recomendando aos municípios que ainda não adotaram o novo padrão realizar a adesão até outubro deste ano. Assim, todos terão tempo hábil para testes, ajustes técnicos e uma transição segura até a obrigatoriedade entrar em vigor. Os entes federativos poderão optar por duas formas de emissão: por sistema próprio, com compartilhamento das informações com a plataforma nacional, ou por emissor gratuito, disponibilizado pela plataforma nacional. A não adesão à NFSE nacional acarretará sanções relevantes aos municípios, como a suspensão das transferências voluntárias da União a partir de 2026 e o comprometimento da participação plena na arrecadação do IBS, imposto que substituirá o Imposto sobre Serviços, ISS, e o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS. Para auxiliar os municípios, a Confederação Nacional dos Municípios, CNM, criou canais de conteúdo sobre a pauta. Acesse reformatributária.cnm.org.br. Reportagem Débora Souza.
A Comissão Especial da Câmara dos Deputados aprovou ontem um projeto de lei que prorroga os incentivos fiscais para pessoas físicas e jurídicas que investem em projetos esportivos e paradesportivos. A proposta modifica a Lei de Incentivo ao Esporte de 2006 e tem como objetivo manter os benefícios fiscais que ajudam a financiar atividades esportivas no país. O texto é de autoria dos deputados Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco, Bandeira de Melo, do PSB do Rio de Janeiro e Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro. Pelo projeto, empresas e cidadãos que aplicarem recursos em iniciativas aprovadas pelo Ministério do Esporte poderão continuar deduzindo os valores do imposto de renda. O limite de dedução permanece em 7% para pessoas físicas e 2% para empresas. Segundo os parlamentares, a medida é fundamental para manter programas sociais, treinos de atletas, projetos de inclusão de pessoas com deficiência e o desenvolvimento de novos talentos no esporte brasileiro. Após a aprovação na comissão, o presidente da Câmara, Hugo Mota, convocou uma reunião com um requerimento de urgência para que o projeto entre na pauta de votação do mérito. Se for aprovado, o texto seguirá para análise no plenário do Senado Federal. Reportagem, Igor Neiva. Locução, Mariana. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, Info News. A IA continua crescendo pelo Brasil e o mundo. O BNDES estuda lançar um fundo de investimentos voltados para a inteligência artificial e infraestrutura de data centers no Brasil. A informação foi confirmada pelo diretor de planejamento do banco, Nelson Barbosa, que citou aportes entre 500 milhões e 1 bilhão de reais. A proposta integra uma retomada de investimentos em renda variável e pode chegar a 10 bilhões de reais em participação societária e fundos. O foco é estimular setores estratégicos para o desenvolvimento digital e tecnológico do país. Enquanto isso, a Universidade Federal de Goiás, UFG, está oferecendo 6 cursos gratuitos e 100% online, voltados para temas como Python, robótica, saúde digital e inteligência artificial. A iniciativa é do Centro de Competência Embrap e em Tecnologias Imersivas, AXIT, e tem inscrição permanente. Os cursos são autoinstrucionais, com acesso livre e certificado de conclusão, ideal para quem quer aprender no próprio ritmo, com conteúdos atualizados e aplicados às novas demandas do mercado. As inscrições são feitas por um formulário online simples. Após preenchido, o aluno recebe acesso ao ambiente virtual de aprendizagem e pode começar os estudos. A proposta da UFG é democratizar o ensino e ampliar a inclusão digital em áreas que exigem constante atualização. A ação reforça o papel das universidades públicas como agentes de transformação social, preparando os cidadãos para os desafios do presente e do futuro, principalmente em tecnologia e inovação. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais notícias no seu rádio. Fique ligado. Você conferiu Info News, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. Info News. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. E os clubes do Brasileirão, com exceção do Flamengo, fecharam um acordo com a 1190 Sports para a venda dos direitos de transmissão internacional do campeonato entre 2025 e 2027. A empresa, que já havia distribuído o torneio entre 2020 e 2023, será responsável por negociar os jogos com emissoras estrangeiras em uma parceria que une os blocos Liga Forte União, a LFU e Libra. Os jogos do Flamengo como mandante ficaram fora do pacote. A expectativa é ampliar a visibilidade global do futebol brasileiro, impulsionar investimentos e atrair novas oportunidades comerciais, com transmissões já disponíveis em mais de 130 países via Fanatis. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais esporte no seu rádio. Fique ligado. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Saiba mais sobre seus direitos. A Hora do Consumidor. Hora do Consumidor chegando nesta
sexta-feira. A pergunta agora é do Leonardo Rocha, de São Paulo. Ele contratou um serviço de entrega expressa e o pacote chegou com 5 dias de atraso. E ele pergunta se pode pedir algo, né? Olha, Leonardo, você pode sim, viu? De acordo com o artigo 20 aí do Código de Defesa do Consumidor, esse artigo fala que o consumidor tem direito à reparação de danos causados por falha na prestação do serviço. Você pode exigir abatimento proporcional, reembolso ou até indenização se houver prejuízo material ou moral comprovado, tá bom? Fica aí a dica para você. Eu sou Kleber Salles e essa foi mais uma edição do Hora do Consumidor. Um ótimo final de semana. Você conferiu a Hora do Consumidor. Seus direitos você tem que saber. Giro Agro. Notícias para o homem do campo. O preço do café arábica caiu 0,03% e a saca de 60 quilos está sendo negociada por R$ 1.685,52 na cidade de São Paulo, segundo dados do CPEA. Já o café robusto apresentou redução de 3,08%, sendo negociado a R$ 1.032,69. O preço do açúcar cristal registra estabilidade nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 quilos está cotada a R$ 116,09. Em Santos, a cotação média sem impostos registra alta de 1,98%, com o valor da saca em R$ 125,66. A saca de 60 quilos do milho é vendida a R$ 63,19, com queda de 0,25% no dia. As informações são do CPEA. Giro Agro. Notícias para o homem do campo. Saúde é coisa séria. Agora em seu rádio, dicas de saúde. Tudo o que você precisa para manter uma vida saudável. A gente sempre fala por aqui, né, das listinhas de fim de ano. Esta semana já falamos, o povo falando, eu vou me exercitar. E tem aquele melhor, ano que vem eu vou começar a academia, a musculação. A gente chegou a falar da caminhada por aqui, o quanto é bom para o nosso corpo, né? Hoje vamos falar da musculação. Aliás, faça musculação pelo menos 2 vezes por semana. Essa dica é para manter a forma e tonificar os músculos. O exercício muscular mantém a sua taxa metabólica alta e ajuda a queimar gordura. Faça alongamento antes e após o exercício, hein? E procure um profissional de educação física e uma academia personalizada, realmente que seja referência para ajudar nesse processo. E aí, ó, listinha de fim de ano com nota 10. Vou ficar aqui na torcida por você, hein? E claro, vou me exercitar também. Dicas de saúde. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, Info News. A partir de 2020, consumidores começaram a registrar um número muito maior de queixas contra bancos por débitos automáticos não autorizados. Segundo a Febraban, isso pode ter ligação direta com uma resolução do Banco Central que permitiu que uma instituição financeira cadastrasse débitos automáticos na conta de um cliente, mesmo que ele seja correntista de outro banco. Antes da mudança, isso só era possível com autorização expressa do titular. A regra nova transferiu a responsabilidade da autorização para o banco que recebe o valor e não para o banco onde está a conta do cliente. Isso gerou um efeito colateral. Muitos consumidores alegam não ter autorizado a cobrança e precisam correr atrás para resolver o problema. Os dados confirmam essa insatisfação. Em 2019, foram cerca de 12 mil reclamações na plataforma consumidor.gov.br. Em 2021, esse número saltou para 56 mil, um aumento de 376%. O Banco Central alega que os bancos devem manter mecanismos para verificar a identidade de todos os envolvidos. Ainda assim, muitos clientes relatam dificuldade para cancelar cobranças, contestar valores ou entender quem autorizou o débito. Mesmo com leve queda, a partir de 2022,
o volume de queixas segue alto e o desgaste recai justamente sobre o banco onde está o dinheiro do cliente, mesmo quando ele não é o responsável direto pela cobrança. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações no seu rádio. Fique ligado. Você conferiu Infonews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. Infonews. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. De volta com mais esporte aqui na nossa sexta-feira. E o Memphis Depay voltou a protagonizar polêmica no Corinthians. Ao faltar sem aviso no treino da última quarta-feira, em meio a uma crise financeira que atrasou salários e gerou cobrança do atacante por R$6 milhões em premiações e direitos de imagens. Apesar do episódio, o jogador justificou a ausência em reunião com a diretoria e manifestou o desejo de permanecer no clube, que trata o caso como resolvido. Com contrato até julho do ano que vem e salário mensal de R$3 milhões, Depay já marcou 13 gols e deu 14 assistências pelo Corinthians, mas enfrenta críticas constantes, especialmente do ex-jogador Neto, que indicou que a diretoria cogita negociá-lo devido ao alto custo. Eita, nós, hein? Polêmicas aí, mais uma, né? Memphis Depay faltando aí ao treino, mas enfim, mas já justificou aí para a diretoria do Corinthians, né? Daqui a pouco tem mais notícias do esporte aqui no seu rádio. Fique ligado. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. E agora as notícias da Tribuna do Norte. 7h51, 7h51, continuamos com o nosso Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Hoje, 11 de julho, ano de 2025. Vamos com as notícias de Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte. Prova nacional será usada na seleção de professores temporários no Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte está entre os 22 estados brasileiros que aderiram à Prova Nacional Docente PND, nova iniciativa do Ministério da Educação MEC, voltada para a qualificação da formação de professores e ao fortalecimento dos processos seletivos para ingresso na rede pública de ensino. Com a aplicação prevista para 26 de outubro de 2025, a avaliação poderá ser utilizada como etapa única ou complementar em concursos e seleções simplificadas. De acordo com a Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer, ela já será incorporada de forma complementar nas contratações temporárias da rede estadual potiguar para o biênio 2025-2026. Rogério Marinho culpa Lula por tarifaço e vê Brasil isolado. Líder da oposição no Senado Federal, o senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, rechaça as críticas do governo Lula de que o tarifaço de 50% imposto a produtos do Brasil pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é uma intromissão à soberania nacional, mas reflete uma animosidade e indisposição entre os dois governantes. Para o senador Rogério Marinho, o presidente Lula vem batendo no que considera o cerne, a essência, a espinha dorsal da importância econômica que os Estados Unidos têm no mundo, o dólar como moeda de troca internacional e o seu sistema financeiro de controle. Na hora que faz isso, se desencadeiam outros sérios problemas. O Rogério Marinho disse que, na carta enviada ao governo brasileiro, Trump expressa sua insatisfação agregada ao estopim da questão econômica, que para os Estados Unidos é sobrevivência.
Vamos agora para a previsão do tempo em Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte, na manhã desta sexta-feira. O tempo para hoje em Natal é de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. A mínima para hoje 23 e a máxima 27 graus. Umidade relativa do ar, a mínima 75 e a máxima 95%. Nesse instante, termômetros marcam 23 graus centígrados. E atenção para a tábua de marés, hoje sexta-feira, 11 de julho de 2025, Natal amanheceu o dia com o nascer do sol às 5h32. E o pôr do sol será às 17 horas e 20 minutos. Pré-mar e baixa-mar, podemos observar que a primeira pré-mar foi às 4h09 e a seguinte pré-mar será às 16 horas e 41 minutos. A primeira baixa-mar será logo mais às 10h25 e a seguinte baixa-mar às 22 horas e 38 minutos. O nível da água está descendo neste momento. Faltam 4 horas para a baixa-mar. Teremos 11 horas e 48 minutos de sol e o trânsito solar é às 11 horas e 26 minutos. Você conferiu previsão do tempo e tábua de marés aqui dentro do nosso Jornal Maricampo, onde você amanhece o dia muito bem informado. E agora na Maricampo, o esporte vira destaque no futebol do RN com ele, Aníbal Luiz. Bom dia, Aníbal. Aníbal Luiz. Muito bom dia, meu amigo Marcílio Dantas. Bom dia aos nossos queridíssimos ouvintes internautas que mais uma vez estão ligadinhos e conectados aqui no Jornal da Maricampo. Hoje é sexta-feira, sextou, 11 de julho de 2025. Estamos chegando para mais uma vez trazermos notícia do futebol do estado do Rio Grande do Norte. Final de semana decisivo para os representantes potiguares no Campeonato Brasileiro, Série C e Série D. O ABC terá um compromisso importantíssimo amanhã a partir das 19h30, lá na cidade de Tombos, diante da Tombense, partida válida pela Série C do Campeonato Brasileiro, na sua 12ª rodada. Até o presente momento, a equipe alvinegra soma apenas 11 pontos ganhos e precisa vencer para que possa melhorar a sua classificação no Campeonato Brasileiro na Série C. A delegação alvinegra já encontra-se na cidade de Tombos e fará um treinamento logo mais à tarde, onde o técnico Rodrigo Santana tirará algumas dúvidas e definirá a equipe que estará jogando amanhã às 19h30 lá no estádio Almeidão, na cidade de Tombos, contra a Tombense, partida válida pela Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol. E o Santa Cruz Potiguar, após a derrota no outro final de semana para a equipe do Central de Caruaru, lá no estádio Lacerdão, em Caruaru, por 1-0, a equipe norte-riograndense terá mais um compromisso importantíssimo pela Série D do Campeonato Brasileiro no Grupo A3. Jogará no próximo domingo, lá nas Repúblicas Independentes do Arruda, o Arrudão, contra o Santa Cruz Pernambucano, o atual líder do Grupo A3 da Série D. O Santa Cruz Potiguar, até o presente momento, ocupa a 5ª colocação no Grupo A3 da Série D, com 13 pontos ganhos, e precisa vencer ou até mesmo conseguir um empate para que possa continuar lutando para terminar esta fase entre os 4 primeiros colocados que passarão para a 2ª fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Para este compromisso, o técnico Eugênio Gomes ainda não definiu a equipe titular. Fará logo mais após o treinamento que será realizado lá na cidade de Goianinha, onde o Santa Cruz realiza os seus preparativos para o jogo contra o Santa Cruz Pernambucano domingo que vem. A viagem para Recife será amanhã. E o América, que atualmente ocupa a 3ª colocação do Grupo A3 da Série D, jogará domingo às 19 horas. Exatamente, 19 horas no estádio Arena das Dunas, um dia antes do América completar 112 anos de vida, que acontecerá na próxima segunda-feira, dia 14. A partida contra o Central é muito importante, já que é um jogo de 6 pontos, pois a equipe pernambucana atualmente é a 2ª colocada, com 23 pontos ganhos, e o América está na 3ª posição com 20. Caso o nosso representante obtenha um resultado positivo, ele conseguirá ocupar a 2ª colocação, passará do Central nesta fase da Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol. Ainda não se sabe se o atacante Salatiel poderá jogar. O mesmo não atuou contra a equipe
do Santa Cruz no último domingo, já que estava se recuperando de uma contusão que sofreu no treinamento coletivo antes da partida. Mas o Departamento Médico do América tem confiança que Salatiel mais tarde possa ser liberado e ficar à disposição do técnico Moacir Júnior para o importante compromisso contra o Central de Caruaru, lá no estádio Arena das Dunas. A partida terá início às 19 horas. Antes do jogo, haverá uma série de eventos comemorativos em referência aos 112 anos do América, que acontecerá na próxima segunda-feira. E aguarde, torcedor americano, que na edição de segunda-feira do Jornal da Maricampo faremos uma homenagem à equipe americana pela passagem dos seus 112 anos de glória e tradição no futebol norte-rio-grandense, nordestino e também brasileiro. Meu caro Marcílio Dantas, foram as informações desta sexta-feira para o seu Jornal da Maricampo. Mas antes de ir embora, quero deixar um forte abraço para aqueles nossos ouvintes especiais cativos que todos os dias escutam o Jornal da Maricampo. A minha amiga Vera Lúcia, lá na Devine, Associação de Deficientes Visuais do Rio Grande do Norte, o José Carlos, em Mãe Luísa, a minha queridíssima Elilde, lá em Pajuçara, na Zona Norte, também escuta aqui o Jornal da Maricampo, o Jorge Freitas, lá na cidade de Fortaleza, de cabeça inchada com a derrota do Tricolor para o Bahia, pela Copa do Nordeste. O grande Moab, torcedor do ABC aqui na Portilândia, está ansioso, esperando que o ABC obtenha um bom resultado amanhã contra a Tombense. Enfim, todos os ouvintes, internautas que neste exato momento nos dão a honra de contar com a sua audiência aqui no Jornal da Maricampo. Não poderia esquecer também da minha querida mãe, Maria Vani, que também todos os dias escuta o nosso Jornal da Maricampo, principalmente a nossa participação, meu caro Marcílio Dantas. Ficamos por aqui. Um ótimo final de semana para todos vocês. Ótimos resultados para os nossos representantes, ABC, América e Santa Cruz. Prometemos voltar na segunda-feira aqui no Jornal da Maricampo, trazendo tudinho mesmo do futebol do estado do Rio Grande do Norte. Desejando para você um ótimo dia, um excelente final de semana e voltaremos na segunda-feira. Foi Aníbal Luiz, o repórter que sabe o que diz, o comunicador de visão, trazendo tudinho mesmo do futebol do estado do Rio Grande do Norte para o Jornal da Maricampo. Bom dia a todos, fiquem com Deus, ótimo final de semana, até segunda-feira. Fui! Esse foi o nosso comunicador Aníbal Luiz. Muito obrigado e até a próxima em mais um Futebol do RN. Esse é o nosso Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. E agora está na hora de trazer aquele tradicional cafezinho matinal, porque esse cafezinho... Café é sempre uma delícia. É sempre uma delícia. Que delícia. Hora do café. Vamos que vamos, e já começando esse momento muito esperado pelos nossos queridos ouvintes da Rádio Maricampo, a Hora do Café, e a gente já inicia mandando aí, e claro, com todo capricho, cafezinho para Lula Capistrano, Mandibão, José Divaldo, Silas Cruz, Cariane Ribalta, Ângelo, lá em Nova Parnamirim, Cidinha do ABC em Angicos, Eli, também Getúlio Alves. Em nossa audiência temos o Cláudio Kleber, Helena Melo, Mônica Silva, o pessoal da Esperança Usinagem, Alchinildo Melo, José Divaldo, Marlos Silva, Karine Ribalta, Flávio Alves, Sueli Bento também acompanha o nosso programa em Cidade Verde, Valquíria de Ser Rosado, Ricardo Fernandes, lá na Cidade Alta, o homem do estacionamento, Ricardo Pires em Recife, Pernambuco, Marcelo Almeida, Marcelo Henrique, Hugo Leonardo, Wellington Dionísio, Wellington Luiz, Carlos Mota, Tamácio, Rui Barbosa, Rivanaldo, Diva Lins, Josene Vicente lá em Braga, Portugal, Valéria Ferreira e o meu amigo Marcos Brito, Denise Lisboa, Gorete, Gunter e Guedes, que é o trio Parada Federal, Oscar Ribalta, Léo Melo, Conceição, Otávio Lamartine, o nosso superintendente, Marlos Silva, Josenildo Correia, Sebastião Ribeiro, Maria Clara, do nosso comercial, Fabiano também em nossa audiência, Moisés Gondim, Kátia Rejane, Diris Gley, Michele Nunes, Sara em Catanduva, São Paulo, Ivan Ricardo, Daniel Oliveira
e muitos ouvintes que nos acompanham de perto e da distância por esse Brasil afora e também pelo nosso querido estado do Rio Grande do Norte. Vamos agora servir esse cafezinho maravilhoso, porque esse café tá dando o que falar. Tá delícia. Tá delícia, viu? Tá prometendo muito. Então vamos servir o café. Isso. Vamos caprichar. Vamos agora mexer o café. Isso. Que maravilha. E agora, depois de mexer o café, vamos beber o café. Um brinde ao nosso café matinal, gente. Que delícia. Novamente. Gostoso demais. Aplausos para os nossos queridos ouvintes. Eita, coisa boa. E a nossa amiga Elizabeth, lá em Macaíba, que preparou o coffee break nesta manhã para os nossos queridos ouvintes. E ela resolveu preparar um cardápio aqui bem interessante para os nossos queridos e também para o Marcos Brito, que gosta bastante de comer, é verdade. Mas antes eu quero já aproveitar e mandar o cafezinho para o Ricardo Fernandes, lá na Cidade Alta, Luciana em São Gonçalo do Amarante, Luísa lá em Ceará Mirim, Valquíria em Dicer Rosado, Agi em Lajes Pintadas, Luzia Félix em Santa Maria, cafezinho também do Capricho para a Elizabeth em Macaíba, ela que está preparando esse buffet. O nosso querido Guedes, Gunter, Gorete, Aníbal Luiz, Otávio Martins, Ceissa, Valéria Ferreira e também para a nossa querida Lúcia Maria da Silva, que é a presidente da Associação dos Deficientes Visuais do Rio Grande do Norte. Aí eu perguntei para o Marcos Brito: Brito, você realmente está disposto a tomar café hoje no Capricho? Ele disse: estou. Pois é, porque no buffet, o coffee break que a Elizabeth Macaíba preparou, sabe o que é? Polenta com calabresa, presta só atenção, polenta com calabresa e ainda algo bem interessante que o Marcos Brito vai gostar e muito. Olha, se prepara, Marcos Brito, porque é a batata no capricho para você, meu amigo Marcos Brito. Então, vai ser a polenta com calabresa e a batata doce para o meu amigo Marcos Brito e todos os ouvintes da Rádio Maricampo. Ô, Marcos Brito, tá gostando? Tá se esbaldando, né, amigo? É, meu amigo. Esse Marcos Brito. Eita, e tome calabresa no prato do meu amigo Marcos Brito. E ainda, né, a batata doce para fazer a festa. Ô, minha jovem. Dona Creuza, você fica rindo porque não é com você, né? Que me vê. Essa turma é demais. Pare pra pensar, ouça a voz do coração. Pensamento do dia. Esse pessoal não tem jeito, viu? Construa uma vida que faça sentido, que tenha propósito, que te preencha. Viva por tudo aquilo que você acredita. Mantenha-se fiel aos seus valores e aos seus princípios. Honre e orgulhe-se das suas raízes. Não espere ninguém vir te salvar. Não terceirize a sua felicidade, mas creia em Deus que Ele tudo pode na sua vida.
pois ele te fortalece a cada dia. Forte abraço a todos, bom final de semana. Nos encontraremos com certeza na segunda-feira, se Deus quiser, a partir das 7 da manhã, em mais uma edição do nosso Jornal Maricampo, onde você amanhece o dia muito bem informado. Forte abraço e até lá. Você ouviu direto da redação da sua rádio as principais notícias do Brasil e do mundo. Jornal Maricampo. Oferecimento: Kit da Construção 3213-2881, Alecrim Natal. E Lamartine Locações e Serviços 84-3237-0351, em Pium, Parnamirim.